Hoje, o IESO Pode Mais tem a honra de receber uma mulher que construiu uma trajetória marcada pelo conhecimento, pela coragem e pelo compromisso com a justiça. São 35 anos dedicada ao direito, sendo 24 anos como juíza, acompanhando de perto histórias que marcaram vidas e que transformaram destinos. Mas a sua missão foi além dos tribunais. Hoje, como advogada, comunicadora e uma das maiores referências jurídicas das redes sociais, ela leva informação de forma acessível, desmistificando o direito e mostrando que conhecer a lei também é uma forma de liberdade e proteção. Ao longo da sua trajetória, tornou-se uma voz importante no fortalecimento das mulheres, incentivando autonomia, conhecimento e consciência dos próprios direitos. E nesse mês de agosto, que é o mês Lilás, nós vamos conversar sobre um tema que precisa ser discutido por toda a sociedade. Vamos falar de violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, feminicídio, prevenção e, acima de tudo, informação. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Consentino. É um prazer recebê-la aqui no nosso podcast IESO Pode Mais. Emocionada. Obrigada, Márcia, pelo convite. Estou muito feliz e com essas palavras, assim, me derreti. E, doutora Maria... Eu nem sei se eu sou isso tudo, mas estou muito agradecida. Obrigada pelo carinho. Com certeza. E, doutora Maria, depois de 35 anos no direito e 24 na magistratura, quem é a mulher por trás da profissional que todos conhecem? Bem, como meu nome é Maria, então eu sou como as milhares ou milhões de Marias do Brasil. E pelo quiçá do mundo, né? Que somos mulheres, que nascemos já guerreiras, mas vulneráveis ao mesmo tempo. E com certeza o olhar que as pessoas têm de mim não é exatamente o olhar que eu mesma tenho de mim mesma. Porque eu acho que o eu nosso é sempre uma construção, uma busca. Eu estou sempre em busca de quem eu realmente sou. Então, quando você falou assim, vou te perguntar quem é você, eu falei, mas eu posso dizer que eu sou uma meiga abusada, vulnerável e forte, já caí, levantei, já várias vezes, sou resiliente, enfrento medo com a dança da coragem, eu adorei essa frase um dia, adoro recomeços, sou uma mente ativa, tenho 59 anos, mas comecei uma nova carreira, larguei a magistratura com 54 anos, que era uma referência, né, do meu eu muito forte, de identidade, e que é o cargo, e era uma coisa que não me fazia bem, que eu queria... fez parte do meu processo de autoconhecimento, de descobrir quem eu sou, de me desligar do cargo, porque eu queria, isso era muito importante para mim, saber quem eu sou. E eu adoro aquela música do Raul Seixas que fala, sou uma metamorfose ambulante, porque total. Eu realmente eu sou, total. Então, assim, eu não consigo autodefinir exatamente porque é muita complexidade, né? São muitas Marias aqui que eu carrego por trás aqui. Então, eu sou todas que estão em busca ainda de algo. Estou sempre em busca, eu nunca estou assim, nada estagna. Eu estou sempre em busca, estou sempre atrás de desafios, de emoções, de descobertas, de aprendizado. Para mim não existe fim. Acho que vai ser assim até os 100, se Deus quiser, porque diz que a gente vai viver muito. Então, eu acho que essa é a minha personalidade, e disso eu tenho certeza. Agora, uma coisa eu tenho certeza absoluta com essa idade, com a maturidade que eu tenho, com tudo que eu vivi. Eu já sei exatamente o que eu não quero, o que eu não gosto, e sei muito bem colocar o limite e me distanciar do que me faz bem. Então, isso é muito importante para as mulheres, que isso é uma construção, não é fácil. A gente não é criada para fazer isso. A gente é criada sempre para dizer sim, eu fui a boa menina, a menina comportadinha, a menina boa, boazinha, fui a boazinha, a filhinha do patriarcado, um pai coronel, muito machista. Então, assim, essa descoberta de saber o que eu não quero foi com muitas dores, sabe? Eu descobri que eu vivia numa sociedade machista, eu tenho um livro que chama Patriarcado que Lute, eu conto muito essa história. Então, ali também tem uma parte do meu aprendizado, que acho que vai vir mais para frente, né? Das perguntas, como era ser juíza.
na violência doméstica, que eu descobri ali. Então, assim, também faz parte dessa Maria que eu sou hoje, as descobertas pelos caminhos que eu passei ali, principalmente na vara de violência doméstica, que eu escrevi até um livro. Olha, que top! Eu depois quero saber desse Tá na livro para a Amazon, gente poder falar para as mulheres. E agora, assim, em algum momento da sua carreira, você imaginou que se tornaria essa comunicadora para centenas de pessoas nas redes sociais? Eu nunca podia imaginar, até porque o juiz tem uma postura sempre muito Isso. distante, né? Tudo começou na pandemia, que fechou fórum, fechou tudo, e eu já era juíza da violência doméstica, e os números de medidas protetivas, em regra, assim, por dia era 25, 30 pedidos de medida protetiva. Veio a pandemia, as mulheres ficaram em casa, tinha 1, 2 por dia. Então, eu lembro que o superintendente da ONU pediu para que os órgãos criassem canais de denúncia eletrônicos. Eu lembro que eu entrei no meu sistema lá do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pedindo para a gente fazer que as mulheres tivessem acesso à denúncia através de WhatsApp. Foi negado, dizendo que o Tribunal de Justiça de Minas ele é muito conservador. Então, eles responderam direitinho, eu lembro direitinho, que já tinha polícia que fazia a denúncia. Só que a polícia faz a denúncia de crime. Pedido de medida protetiva é direto ao juiz. Tanto é que o Rio de Janeiro fez e ganhou prêmio Novar em Brasília sobre foi dessa mesma forma, pedido de medida protetiva por WhatsApp. Aí o que acontece? Eu falei, então agora não vou ficar em casa fechada de máscara, sem fazer nada, sabendo que as mulheres estão sofrendo violência, Sim. que já estava vindo, os índices aumentaram bastante. Vou usar o canal que eu tenho, que só tinha pouquíssimos seguidores, vou abrir ele e vou começar a falar quais são os tipos de violência. E comecei a me comunicar. Estava morando aqui, ficava na praia, né? Porque eu também não ia ficar mais lá, a gente não podia ir para o fora, era proibido. Então eu estava aqui, abria live, então falava muito dos tipos de violência, retome seu poder, cuidado. E eu já recebi, nossa, muita mensagem de mulher. Uma semana eu li lá. Ela mandou assim, doutora, na pandemia, a senhora me salvou. Eu fiquei presa num quarto, ou escutando, sofrendo, escutava as suas lives e me deu força para ser quem eu sou hoje. Saiu do relacionamento. Então, assim, é um canal assim, que realmente naquela época estava atingindo pessoas, assim, viralizei. Nossa. Aí eu sou comunicativa e comunicadora, porque eu gosto de falar. Era uma coisa que eu. Mas também, se você observar, as pessoas não entendem muito. Elas entendiam que eu era uma juíza parcial, ativista em defesa da mulher, mas quem me visse no fórum sabia muito bem que quando era para revogar uma medida, eu sou muito justa, eu tenho uma noção de justiça. Eu estava ali só para prestar um serviço de utilidade pública, explicar para elas o que é violência, porque é impressionante, é tão naturalizado que muitas até hoje não sabem que são vítimas, que é uma coisa que eu posso falar mais para frente. Um dos grandes obstáculos para você trazer efetividade à lei é a dificuldade que a vítima tem de se identificar como vítima. Sim. Então, hoje tem muitas pessoas falando na internet, é ótimo, mas naquela época era uma juíza falando. Pois é. Não tinha muita gente, era uma juíza que falava, olha, tu dê voz ao seu silêncio, vem aqui, fala, e a gente tinha uma troca, fazia lives, e depois foi assim, foi crescendo. E você poderia ter escolhido, né? Vou estar na praia, vou descansar, mas você, mesmo assim, ainda se preocupou. Menina, eu vou te falar uma coisa, Márcia, como juíza, até hoje, eu sempre tive uma consciência, assim, do público muito grande. Eu sempre tive projetos, sabe, sociais como juíza, principalmente no início da carreira, que a gente está sozinho numa comarca. Eu tinha projeto com preso, projetos na PAI, projeto com vários tipos de projetos. Eu gosto. Gente, não adianta só eu ficar atrás de uma cadeira, uma mesa, com uma caneta. Eu gosto de me sentir útil, é meu jeito. Precisamos de mais juízes assim, viu? Mas eu não posso criticá-los, porque também tem muito trabalho, sabe? Sim. Tem muito trabalho. Eu conseguia fazer trabalhos sociais quando eu estava no início da carreira. Mas eu gosto de me sentir útil. Sim. Eu gosto de me sentir útil. Prestar um serviço para a sociedade. Muito bom. Ajudar as pessoas que passam pelo nosso caminho, né? Não cruzam por um acaso, né? E você, assim, sempre transmitiu uma imagem de uma mulher segura, leve e muito bem resolvida. Isso é nítido quando a gente te vê assim, você pelas redes sociais. Agora, na sua visão, o que significa uma mulher empoderada? Olha, empoderada vem da pessoa que tem poder. Sim. Então, se a gente for falar dessa palavra, é uma pessoa que sabe exatamente o seu poder, o poder que ela tem dentro dela.
E esse poder, ele não precisa medir força com ninguém. Boa. Esse poder, eu acho que ele vem simplesmente por ela ter nascido mulher, por ser feminina, por ser intuitiva, por muitas características que nós mulheres temos naturalmente. A gente não precisa sair brigando, medindo força com ninguém. A gente só precisa ser nós mesmos, nos reconhecer, saber buscar, fazer autoconhecimento, fazer terapia, saber o que gosta, saber colocar limite nas coisas. Isso eu posso, isso daqui eu já não posso mais. É muito importante uma terapia. Isso é poder, né? Isso é poder. É verdade. Saber se comunicar, se delimitar o seu território. Isso é muito importante. As mulheres que são vítimas de violência, a maior dificuldade que elas têm é de colocar o limite ali na relação. E vai cedendo, cedendo, cedendo. Acabou que você não tem mais seu espaço. Você está afogada num relacionamento tóxico. Ou então, às vezes, não é nem tóxico, mas está infeliz. Sim. E se você sabe quem você é, que você não está ali só para... Você não nasceu para agradar, porque a gente foi treinada para agradar, dizer sim, ser boazinha. A menina é tão comportadinha. E quando sai de qualquer coisa que esteja dentro desse padrão, ela é criticada. E até hoje acontece isso, né? Por mais que... É que quando a gente vai ficando mais madura... Hoje eu estava conversando com a minha amiga ali de infância sobre isso. O quanto é difícil uma mulher sozinha. Quanto é muito mais fácil quando você está do lado, você tem um homem do lado, um marido, um namorado. Quando você é sozinha... É impressionante. Muda tudo radicalmente quando você tem uma namorada. Quem falou isso mesmo esses dias? É interessante isso que você está falando, porque uma vez, quando eu era criança, eu ouvi a minha avó falando com as amigas dela, e eu próximo, e ela falou assim, mas essa massinha tem uma naturezinha ruim. E eu fiquei sem entender, mas quando eu cresci, eu vim entender. A minha avó, ela era isso, esse padrão, esse modelo de submissão, de obediência. Ela não mudava. Até ela morrer, ela não tinha a liberdade de mudar um móvel da casa. Só que eu sempre fui assim, peraí, isso mesmo? Eu sempre fui de confrontar, de questionar, de quebrar esse padrão. Quebrei esse padrão assim e eu entendi depois o porquê que era. Então, isso que você falou é importante. Se você quebra esse padrão, você tem uma natureza ruim, você é rebelde. É muito criticada, não é aceita. Por exemplo, muitos casos de mulheres, no meu caso também. Eu sendo juíza, quando eu me divorciei, eu não era convidada mais para festas. Isso acontece. Mas isso acontece, até hoje acontece. A gente é tratada de maneira diferente, parece até que é um bicho, assim, rejeitado. E só porque é uma mulher livre. Isso, a mulher livre, a liberdade da mulher é a mais incomoda a sociedade, não só os homens, a sociedade como um todo, é ver uma mulher livre. As próprias mulheres. É a liberdade da mulher. Aí quando você fala liberdade, vocês vão pensar em quê? Libertinagem. E vai para o lado sempre da sexualidade. Não. Mulher livre que fala, que anda, vai para onde quer, que pode fazer suas próprias escolhas, ter filho, não ter filho, ser dona de casa, falar para o marido, olha, amor, hoje você faz isso aí que eu não vou fazer. É mulher livre, livre para ser, para existir, para ser ela mesma, para viver. E isso a gente não tem, é muito difícil conquistar essa liberdade. E essa liberdade é um tesouro para qualquer mulher numa sociedade machista, como a nossa brasileira, haja visto os índices de violência no Brasil. Exatamente. Agora, você acredita que conhecer os próprios direitos é uma das maiores formas de empoderamento que uma mulher pode conquistar? Na época eu dei um curso sobre a Lei Maria da Penha, porque eu queria que as pessoas conhecessem o quanto a lei era importante. Porque conhecimento liberta. A gente sabe disso, já acho que nem sei quem falava isso, é um filósofo, não sei se é Vitor Hugo. Isso até está na Bíblia também. O conhecimento liberta. Agora, imagina, uma mulher que conhece os direitos, os tipos de violência, conhece a Lei Maria da Penha, como ela vai se dirigir numa delegacia. Isso liberta, é uma liberdade. Óbvio que conhecimento é tudo. E hoje a gente tem muito, né? O canal de informação aí, as redes sociais trazem muito. Óbvio que também trazem um monte de besteira também, mas a gente tem que saber filtrar e ver o que é bom, mas tem muita coisa boa, pessoas trazendo muita informação para as mulheres no que tange a violência doméstica. E como você falou um pouco aí da Lei Maria da Penha, muitas pessoas ainda conhecem bem pouco sobre a Lei Maria da Penha. O que toda mulher deveria saber. É verdade, você falou uma coisa super importante. Minha pesquisa lá no mestrado em Lisboa é 20 anos de vigência da Lei Maria da
Penha e é o paradoxo da violência, como que você tem uma das melhores leis durante 20 anos e o paradoxo é o seguinte, como a violência está aumentando. Então, é o seguinte, aí tem uma pesquisa do Senado dizendo que a Lei Maria da Penha é uma das leis mais conhecidas, o nome, mas o mecanismo de proteção ninguém conhece. Aí depois vem uma tentativa até bem-sucedida de desqualificar, desmoralizar e desacreditar as palavras da Maria da Penha, esse movimento que todos que tem por aí agora na internet, da machosfera, do Red Pill, daquele Brasil Paralelo que veio fez um documentário baseado num laudo falso, dizendo que a Maria da Penha mentiu. Hoje, quando eu vou para a rede, todo mundo fala, ela mentiu, porque isso ficou tão grande. E a Procuradoria de Justiça do Ceará foi investigar esse laudo que ele juntou nesse documentário. O laudo é falso, porque juntou com o marido dela e o lado de direita, porque eu não sou direita e esquerda, tá? Mas assim, o lado das pessoas de direita, né, mais conservadores, para desmoralizar a Lei Maria da Penha. E hoje tem uma propaganda imensa no Brasil que a Lei Maria da Penha, que as mulheres mentem, que ela mentiu. Isso é seríssimo. As pessoas não conseguem imaginar a seriedade disso, porque a lei foi uma grande conquista da autonomia, da liberdade das mulheres no Brasil. Eu sei. E eles fazem essa difamação dessa lei, que isso é um ultraje à sociedade. Assim, é lamentável o que a gente está assistindo, porque depois, quando a Advocacia Geral da União entrou com a ação contra o Brasil Paralelo, dizendo que era tudo falso, isso não propaga. E quando eu falo até no Instagram, vem dizer, é mentira, as mulheres mentem. E você sabe, Márcia, que sobre as mulheres mentirem não tem estatística. O CNJ, todas as instituições que tratam das estatísticas, o Fórum de Segurança Nacional, esses que tratam das estatísticas de violência, dizem que não tem estatística de mulheres que mentem. Mentem, mas é infinitamente pequeno o número de mulheres que mentem. Eu vi isso lá dentro. Aí há uma minoria e os homens, para se livrarem da responsabilidade, para tirarem esse movimento Red Pill, que é o seguinte, propagar a violência contra as mulheres, né? Está cheio de adolescentes seguindo, né? O Red Pill, machosfera, esses canais aí estão crescendo muito, não só no Brasil, mas no mundo, que é uma forma é um backlash, é uma reação contrária a todas as conquistas que a Lei Maria da Penha do Brasil. Isso é lamentável. As pessoas têm que despertar. E é impressionante, quando eu falo alguma coisa no meu canal sobre isso, vem sempre muita gente dizendo que é mentira. Doutora, me admiro a senhora, isso é mentira, essa lei não é, eu estou estudando. As pessoas têm que saber da importância da Lei Maria da Penha. Ela é muito importante para o Brasil. Ela é uma das melhores do mundo, uma das 3 melhores do mundo, e o Brasil continua o 5º lugar no ranking de mais mata mulher, o país que mais mata mulheres. Meu Deus. E quais são os mitos, assim, dessa Lei Maria da Penha? Mito que ela não protege, que não adianta ir na delegacia porque não vai resolver nada. Agora, eu vou te falar uma coisa, também tem pesquisa sobre isso. Mulheres que as que sofrem realmente o feminicídio, o índice é baixíssimo daquelas que tinham medida protetiva. Muitas vezes, elas abriram mão da medida protetiva ou permitiram. Foi o caso até de uma juíza no passado, que é uma juíza que tinha medida protetiva no Rio de Janeiro. A filha implorou a ela para ela levar. Mãe, leva a gente para ver o pai, para encontrar, para entregar no dia do Natal. Ela leva as crianças e ele sai do carro, dá não sei quantas facadas na frente das meninas. Essa juíza morreu, porque ela atendeu um pedido da filha que pediu para levar até a ele. Então, assim, esses casos, mitos são esses, que a lei não funciona. Mas a lei funciona. Quando sai a medida, no momento que sai a medida protetiva, eu lembro que eu vi isso claramente. Cria um respeito, sabe? Um distanciamento do homem, um medo. E daí a mulher começa a conseguir respirar e recomeçar a vida dela. Então, e se ela faz isso logo, não vai entrar naquele ciclo mais violento da violência. Quando ela começa a perceber que está numa violência, uma violência patrimonial, violência psicológica, que também agora é crime, e se ela vai rapidamente procurar uma delegacia, procurar um apoio, procurar uma advogada para ajudá-la, ela vai se livrar, quem sabe, de um feminicídio.
Porque os feminicídios todos que aconteceram, teve a promessa que foi cumprida. Teve a ameaça, que falei, eu vou te matar. Todos. E, doutora, você falou uma coisa muito importante aí, esse gancho que eu quero pegar da violência psicológica. Ela é tão grave quanto a violência física? E a violência psicológica, ela vai sugando o eu da pessoa. Tem um livro do padre Fábio que fala assim, Quem me roubou de mim? É exatamente isso, é você sendo roubada de você mesmo, você vai perdendo a sua identidade, quem você o seu propósito de vida, entra em depressão, porque a pessoa vai manipulando, né? Então ela começa com várias manipulaçõezinhas pequenas, quando ela vai desacreditando você, vai falando, te criticando, começa com muita crítica, né? O relacionamento abusivo começa com muita crítica. Ah, você tá horrível, você tá gorda, tá não sei o quê. Não, eu falei, é sempre disfarçado de amor, entendeu? Eu te amo muito, eu quero o seu bem. Então você não vai lá não, é perigoso. Não sai com suas amigas não, eu te amo muito. Não põe essa roupa não, tá feia. Então assim, e críticas, começa crítica, depois deboche, vai aumentando, sabe? Então é horrível. É a morte da alma. É horrível. A violência psicológica é isso. E quando eu saí, foi quando virou crime de violência psicológica. E por exemplo, uma mulher, ela precisa sofrer agressão física para procurar ajuda? Não, hoje com a violência psicológica. Ela já pode procurar, e a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha, ela já não é só a lei, o Código Penal já penaliza a violência psicológica. É importante que você tenha, eu oriento minhas clientes assim, tenha um relatório de uma psicóloga ou de um psiquiatra, que muitas vezes você está com aquele... como que é o trauma? Que é depressão pós-traumática? Sim. Tem isso, tem a depressão, então você tem uma psicóloga que vai dar um laudo, que vai te dar um relatório e falar que está sobre os cuidados, que a pessoa realmente tem indícios de estar sofrendo uma violência psicológica. Agora, como é que uma mulher ela consegue ter uma clareza? Porque até ela ter esse entendimento, esse despertar que ela está sofrendo essa violência psicológica, teria que ser através de uma ajuda de um profissional? Ou como é que ela consegue despertar isso? Márcia, nós estamos falando de uma mulher que casou com o amor da vida dela. O homem que prometeu tudo. Que falou que ia construir um castelo de areia. Que deu os filhos para ela. Que fez eles que têm filhos. Que tiveram momentos bonitos. Tiveram paixão. Como todo casal. E como ela vai entender que ali dentro ela está vivendo um relacionamento abusivo? É isso. É porque é muito difícil. Então, assim, é informação. Porque a primeira coisa que você vai perceber a sua depressão, a sua tristeza. Você se torna uma mulher triste, você não sabe por quê, você não está identificando ainda que ele é abusivo, mas você não tem mais prazer nas coisas, você não é mais a mesma, você não se identifica mais. Nossa, eu não sou mais aquela mulher, eu era tão diferente, eu adorava sair com minhas amigas, porque é muito comum, né? O abusador, vários, eles vão te isolando, então criticam muito as suas amigas, te isolam da sua família, então de repente você está sozinha ali, você está perdida, é muito assim, sabe? É muito, e é exatamente com todas. Tem esses sintomas de solidão, de depressão, de se sentir sozinha. E ele é o salvador, porque ele é o único que presta. Ele começa a dizer na sua cabeça que realmente sua família, suas amigas são galinha, desculpa, entre aspas, que não prestam, que não sei o quê, que são falsas e que não anda com essas mulheres. A família, sua mãe não presta, seu pai não sei o quê, sua irmã não sei o quê, não vai lá. E eu sou seu amigo, eu sou o único amigo que você tem. E vai, sabe? Então você tá ali com o homem da sua vida, o homem que você confiou. E você divide seus sonhos, seus planos, sua cama, o seu dia a dia. E como que você vai falar assim, ele é meu abusador, ele tá me roubando de mim? É muito difícil. Eu penso que é possível você ter um relacionamento respeitoso e com liberdade, tudo com limites. É possível que A Márcia acabou de falar exatamente o que eu sempre falo. É fixar o seu território, o seu limite. Até aqui eu aceito, aqui eu não aceito. Isso aqui, olha só, eu não vou deixar de sair com as minhas amigas uma vez por semana, eu não vou deixar de usar essa minha roupa que eu sempre usei. É o seu limite, que você acabou de falar aí. É isso. Que aí você não vai dar espaço para o abusador crescer. Sim. E ser feliz, porque assim, dá para ser feliz, cada um tendo a sua liberdade. Mas aí vamos falar de novo, porque a felicidade da mulher, ela é intimamente ligada a ter um relacionamento romântico com um homem.
Então, ela entende que ter um casamento e ter um homem é a felicidade dela. Como você acabou de falar, ser feliz, ela está entendendo que ela é feliz porque tem um marido maravilhoso, um provedor que até faz tudo, né? Que muitos não são os alecrins dourados, às vezes não são. Mas assim, ela está enganada em vários aspectos sobre aquele alecrim dourado, que todo mundo está vendo que ele é realmente uma coisa, um embuste. E ela tá ali acreditando que é o alecrim dourado. Então, realmente, outra coisa, é muito importante as amigas, sabe? Quem está escutando, que é outro podcast ouvindo a gente aqui, é o seguinte: uma amiga, uma mãe, uma irmã que já está vendo os sinais ali da sua amiga, na sua filha, que está dentro do relacionamento abusivo, não abandone. Porque você vai falar com ela, vai falar, me deixa, mentira. Não abandone, fique sempre de olho. Porque tem um dia que ela vai sair correndo pedir ajuda. Vai. Já vi várias vezes. Isso é verdade. Agora, falando um pouco sobre feminicídio, na sua experiência, o feminicídio ele começa no dia do crime ou ele começa antes? Gente, o feminicídio é o crime mais anunciado que existe. Tudo que a gente falou aqui, desde o primeiro início, do ciúminho exagerado, da crítica sem sentido, de colocar você para baixo, isso aí já começa, isso é uma violência, uma violência psicológica. Até ao feminicídio, às vezes... É um empurrão, né? E posso falar? E todos ameaçam. Todos ameaçam. Todos falam, eu vou te matar. É mesmo. Todos. Muitas mulheres já falam, doutor, ele falou que vai me matar. Eu falei, foge. Porque ele vai. Ele vai. Hoje eu falei isso numa entrevista, eu falei, olha, o agressor, o feminicida, ele não sabe que ele é um agressor, um abusador, um feminicida. Porque ele foi criado dentro de uma sociedade machista, patriarcal, e ele tem um sentimento de posse sobre a mulher e de submissão. Então, ele não entende que ele é esse ser. Então, é uma sociedade tão estragada que tem que ser toda reconstruída através de educação, de entendimento. Porque ele não sabe. Ele se torna um feminicida, vai para uma cadeia hoje em dia de 40 anos apenas, e um cara que era engenheiro... É porque é o crime mais democrático que existe. Eu lembrei do engenheiro, que o marido da juíza era engenheiro. É o crime mais democrático, está em todas as camadas sociais. Então, assim, precisa de muito esclarecimento, muita educação. A forma que você vai educar seu filho... A forma que você educa a sociedade está em todos os aspectos, gente, não é só dentro de casa, é na escola. Agora, esse movimento aí, totalmente backlash, que assim, é um movimento contrário do Red Pills, os meninos acompanhando isso, adorando, eles fazendo, tá no TikTok, como que eles vão agredir uma menina, como vão estuprar uma menina. Gente, pelo amor de Deus. E você sabe que às vezes o ciúmes excessivo, ele também é romantizado pela sociedade, né? Tem mulher que até acha legal, bonito, é porque ele gosta. O ciúmes excessivo já é um relacionamento abusivo. Porque imagina, se você tá super feliz num lugar e daqui a pouco começa a falar assim, você tá ridícula, olha, aquele cara tá te olhando. Ou então assim, começa a falar assim, você tá muito bonita numa festa. Porque são vários casos que eu já peguei. Você tá muito bonita numa festa e tá com as suas amigas dançando. Tá sendo livre. Aí começa, vamos embora daqui. Aquele homem tá te olhando. Isso acontece. Ai, meu Deus, meu amor, não. Então, isso aí, você acabou de falar assim, a mulher romantismo, porque ele é muito ciumento. Não é, não. Ele é abusador. Ele é abusador, agressor. E sai disso. Agora, doutora, você acha que é possível, no início da relação, a mulher conseguir identificar isso? Hoje a gente tem muita informação, como eu acabei de falar. Delimite seu território. Se for criticada a sua roupa, ciúminho, começa pequeno, querer te afastar de suas amigas, querer te afastar da sua família, começa a manipulaçõezinhas, começa a te colocar para baixo, começa a te criticar muito, porque na verdade o narcisista, aí tem um abusador narcisista, ele precisa disso, ele se alimenta daquela, porque a pessoa geralmente está apaixonada, ela tem empatia, então vai fazendo tudo, ele precisa de sugar isso dela. Então já você começa a ver que você estava infeliz. Gente, qual a mulher que quando começa a ficar... Aí, porque tem uma coisa também nessa história. Começa uma grande paixão,
Aí até ela entender que aquela paixão está saindo da paixão, indo já para o abusivo, sabe? Para a relação tóxica, que é difícil. Mas acontece outra coisa, quando não faz o ghosting, né? Some, fica com a mulher, fala tudo que ela quer ouvir e some. Isso é abuso também, tá? É mesmo? É abuso. Ghosting, gente. Ghosting, que é o homem que some. Fica com você, te agrada, faz tudo para você, depois ele some. Isso chama ghosting, é fantasma, é sumir. Sim. É uma forma de controle, é uma forma de violência, é uma forma de diminuir, de colocar mais fraca. Eu não consegui prender, eu não consegui ser o suficiente para ele não gosta de mim, ele tá com outra. É isso, esse joguinho, não caia nessa. Entendi. Já põe para correr. Uma vez eu li num livro, não consigo me lembrar agora, que diz que em um jantar, em apenas um jantar, você consegue muitas informações aqui. No jantar, primeiro eu vou falar uma coisa que ninguém gosta. No jantar, se ele pedir para você pagar a conta, minha filha, nunca mais você volta a olhar para a cara dele. Porque, para mim, já é um sinal de que esse relacionamento não está dentro dos papéis. Porque existem papéis na sociedade, no relação da mulher e do homem. O homem, não é que você vai querer que ele te banque a vida toda, não. Sim. Mas você está saindo no primeiro dia, pagar um almoço, um jantar para a mulher que você marcou um encontro, não é sustentar uma mulher. É você fazer o seu papel de homem. Cavalheiro educado que convidou aquela mulher. Isso. E sabe que ela teve gastos, ela se arrumou, porque o homem só bota a camisa, o perfume tá lindo, maravilhoso. A mulher teve que fazer a unha, teve que arrumar o cabelo. Valorizar aquela mulher. Se ela não se valorizar, acha super normal que ele peça para dividir, então ela não tá se valorizando. Ela já tá procurando, caçando problema num tipo de relacionamento que não vai rolar, não vai. Ali na frente vai ter problema. Gente, eu já tenho maturidade, vou fazer 60 anos. Quantas mulheres eu escuto? É verdade. Agora, doutora, nessa sua experiência já de quase 24 anos, né, que você teve aí como juíza, teve algum, sem citar nomes, é claro, teve algum caso que te marcou profundamente? Tem vários casos. Tem um caso que me marcou, que é da Tereza Cristina, não esqueço o nome. Os que me marcam, eu não esqueço, até porque ela morreu. Foi uma que eu concedi medida protetiva e foi assim, foi concedida, ela casou. Isso aí todo mundo conhece esse caso. É bom até eu falar nele. Ela casou e foi passar a lua de mel na Alagoas. Lá sofreu violência. E lá ela ficou presa no hotel, tiraram ele e mandaram ela voltar para que era a cidade dela e pedir a medida protetiva em Belo Horizonte. Ela pede em Belo Horizonte, cai para mim, eu concedo a medida. E depois ele cria um perfis fakes e começa a colocar fotos dela nua. Só que o perfil era fake. Aí, a partir daí, ela foi na delegacia 2 vezes pedindo ajuda. Esse processo nunca chegou a mim. Depois eu fui descobrir, porque depois ela morreu. Nossa. Aí quando ela morre, vão na delegacia e ela fala assim, a delegada, a culpa é da doutora que não mandou prender. Aí eu gelei na hora, por isso que é marcante para mim, eu gelei e falei, como? Me pega esse processo. Estava a imprensa todinha na porta do meu gabinete. Nossa. Peguei o processo, eu vi que não tinha pedido de prisão, que ela já tinha voltado 2 vezes lá. O pedido que tinha era de prisão em cima do perfil fake. E o juiz não pode decretar a prisão em cima de um perfil de Instagram fake. Aí eu tinha determinado para fazer a busca e apreensão do aparelho dele para a gente descobrir. Foi erro da delegada. E ela já voltou lá depois 2 vezes e isso não chegou a mim. Só que eu fui parar no Bom Dia Minas, na Globo, no dia seguinte, para poder falar, porque já era muito mais fácil culpar a juíza. Eu fiquei com muita dó. A família já veio falar comigo, sabe que o erro foi muito grande da delegacia. Realmente, não foi. Sim. E foi quando eu comecei a falar, eu fazia parte de um grupo de trabalho lá em Brasília, quando eu comecei a falar que hoje existe isso, foi a primeira pessoa que levantou isso, porque na televisão eu levantei, que eles perguntaram, doutora, como a gente pode evitar? A gente não usa tecnologia, eu respondi, a gente não usa tecnologia de informação para integrar o sistema. Então, por exemplo, ela passou 2 vezes na delegacia e voltou e eu não sabia. Então, se esse homem mata uma mulher, aí depois eu falei, se acontece um crime do Detran, por exemplo, uma infração administrativa, uma infração de trânsito no estado do Amazonas,
você rapidamente já está no sistema, no dia seguinte já cai aqui no sistema de Minas Gerais. Agora, se você mata uma mulher no Amazonas, você nunca vai saber aqui. Agora temos o sistema integrado. Olha A aí, primeira pessoa, sinceramente, quem falou isso fui eu, fazia parte desse grupo de trabalho lá em Brasília, falei sobre isso, porque não tinha essa integração, sabe? E eu acho que foi lamentável. Tereza Cristina, eu não esqueço. Agora, teve casos assim, que a gente estava falando de abuso sexual infantil, né? Uhum. Isso porque também, como era violência doméstica, então, assim, Isso. tiveram uns casos, assim, muito dramáticos de meninas que sofreram de vô, de tio. Teve um que eu tive que me levantar, eu não estava bem emocionalmente aquele dia, porque eu sou ser humano, Sim. e eu tive que ir pro banheiro, vomitar e voltar. É mesmo. Porque eu fiquei passando Sim. muito mal, estava dando um enjoo. Então, assim, é difícil, sabe? E também é um caso que eu lembro que é engraçado, mas é triste. Uma senhora que tinha um caixão, ele construiu um caixão e deixou no quintal deles. Para falar para ela, se ela não fizesse o que ele quisesse, assim, que ele queria, ela ia para lá pro caixão. E o caixão estava lá construído no quintal. Foi quando ela demorou muito, sabe quando ela denunciou? Quando ela veio para mim já para audiência, essa mulher só chorava. Ela era muito nervosa, ela tinha muito trauma. E essa história era real. Nossa. Ela passou a vida inteira sendo ameaçada o tempo todo e ainda tinha o caixão preparado. Eles eram muito humildes, eles dividiram a casa, não tinha como cada ela ir para um lugar, e também tem esse problema financeiro, né? Dependência financeira. E nessa sua experiência como juíza, você lidou com muitos casos mesmo, assim, como você mesmo fala aí, mas o que mais te chama a atenção, te surpreende, te impacta sobre o comportamento humano? Psicopatia. Eu tive um caso... Eu vou falar, porque já passou muito tempo. Não precisa citar, não. Não sei nem, eu não lembro o nome. Eu só sei que a mãe da criança ficou na porta do meu gabinete desesperada, dizendo que eu não podia deixar, que era para estender a medida protetiva para o bebê. Porque ele era abusador sexualmente da menininha. Era um bebê, gente, de 10 meses. Nossa. E ela falava, doutora, na vara de família eles já concederam a visita. Doutora, ela me implorava. Aí eu olhei assim para ela e falei, essa mulher está muito desesperada. A senhora está muito desesperada, essa mulher. Essa senhora está muito desesperada. Eu vou marcar uma audiência, porque eu não atendi a pessoa. O juiz não atende parte, atende advogado. E a minha assessora falava, tá aí, doutora, está desesperada. Então vamos agendar uma audiência, porque aí vem, né? Vem todo mundo, vem a parte contrária, e eu queria ouvi-la. Quando eu ouvi ela, eu senti, eu tive a intuição que fazia sentido. Aí vem ele. Aí eu pergunto para ele assim, o senhor sabe que a fulana está dizendo que o senhor pratica abuso sexual contra o seu bebê? Porque eu tive casos de homens que foram, tiveram essa acusação, que sentaram na minha frente e choravam desesperadamente. Doutor, isso é mentira. Eram pessoas que ficavam assim, nervosas. Eu não sou psicóloga, mas ele virou, olhou para o lado, olhou para o outro, fez assim com a cabeça e falou assim, eu nem entendo por que ela fala isso. Falando com muita calma. Aquilo me deu um sinal na hora. Eu sentei, fui lá pro gabinete, eu que dei, estendi a medida protetiva pro bebê, que ainda botei na minha sentença. Eu vou prevenir, porque depois não tem como remediar. A partir do momento que eu dei isso, a vara de família ficou com receio de descumprir a louca da juíza que eu tinha dado, mas eu fui pela minha intuição, querida. Eu fui pela minha intuição e falei que, como a medida protetiva é uma medida preventiva, então não teria como remediar o irremediável, que por enquanto estava estendida a medida assim. A menina tinha pelos da barba do pai, não tinha muita coisa assim, de fato. Tanto é que de estupro a gente não prosseguiu, não teve prosseguimento. Mas ali foi a intuição da mulher, da juíza, eu, Maria Aparecida Consentino, que olhou e falou assim, não, vou dar, porque esse negócio está estranho. A reação dele foi muito estranha dos outros homens. Pronto, depois não sei qual foi o andamento, mas durante aquele período, até ela crescer um pouco mais, né, e poder ver... Falar, quem sabe, né, então... Doutora, agora vamos falar um pouco sobre prevenção,
Por que você acha que tantas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos? Será que é necessidade financeira? Olha, Como é que é? Dependência emocional? emocional, sim. Necessidade de status, de ter um homem do lado, medo de ficar sozinha, porque a sociedade ela é muito cruel com as mulheres sozinhas, com as mulheres corajosas, as mulheres livres, elas são as mais perseguidas. A vida é muito mais cômoda para quem tem um homem do lado. Então, medo de enfrentar isso sozinha. E dependência financeira também, muitas vezes, mas não é não é só mais importante, acho que não é o mais, não é o que mais justifica, porque eu já vi mulheres assim, que é a violência que a gente fala da gaiola de ouro, que é quando a mulher tá, não, essa da gaiola de ouro é outra coisa. A gaiola de ouro é a mulher que vive na gaiola de ouro, que vive no luxo, que são as violências de mais alta, né, nível de social, sim. De dinheiro, riqueza, tudo, e estão sofrendo violência. E tem mulheres que são super independentes financeiramente também, que pagam, sustentam o alecrim dourado, ficam lá submetendo. Tem medo de ficar sozinha? Tem medo, é medo. Na verdade, o grande aliado do patriarcado, do machismo, é o medo, é colocar o medo na mulher. Né? É sempre colocando medo de não ser aceita, de não ser respeitada, de ficar sozinha, de ficar envelhecer sozinha. Sendo que se nós mulheres nos uníssemos mais, a gente não ia precisar achar que precisa de ter o homem do lado da gente. Porque amiga é muito melhor do que, às vezes, a gente vê vários casos de mulheres na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil já tendo movimentos de mulheres idosas que ficaram viúvas, que viajam, que são amigas, que estão juntas, que é medo de ficar sem homem. Agora você tem que ter medo de não ter amiga. Sim. Isso que você tinha que ter medo, de ficar velha sem amiga. Agora, algumas também, elas começam a enfrentar sozinha, talvez pelo status, talvez com medo de ouvir um conselho, porque assim, tem muitas que estão caladas, fazendo uma pose de que tá tudo bem, e nem para as amigas às vezes ela conta, às vezes deixa para contar quando chega naquele extremo, né? Márcia, é muito difícil enfrentar a verdade. Enfrentar que você é um processo, que você se enganou, que o homem da sua vida, que você sonhou, que você vendeu essa imagem, essa história para todo mundo, e que você mesmo estava enganada. E é um processo, precisa de muita terapia. O que eu falo é que a mulher precisa de uma rede de apoio. Então, é uma boa psicóloga, vai ter até no SUS, uma boa advogada ou defensoria pública, uma pessoa da família, uma amiga, precisa ter uma rede. Com essa rede ela vai se fortalecendo, aí ela vai conseguir sair. E essa questão da terapia, eu gosto muito de bater nessa tecla, porque olha só, as pessoas investem em carros, investem em roupas, luxos, também se preocupam, vamos fazer um check-up, vamos fazer aqui exames ginecológicos, vamos para o cardio, mas não tira para investir nessa parte emocional. Terapia é vida, eu faço terapia. Gente. Eu amo fazer. Esses dias fiquei um tempo sem fazer terapia e começou a vir muita demanda de trabalho. Eu falei, preciso de terapia para colocar minha cabeça no lugar. Voltei para a terapia, meu Deus, minha vida está voltando para o eixo de novo. Nós somos a geração agora de saúde mental, é o mais importante. De problemas de depressão, ansiedade, nem é nós, quando eu falo nós, os jovens estão tendo muita ansiedade. Nunca vi tanto jovem tomar ansiolítico. E assim, a saúde mental, né, a doença mental é o mais, acho que é o mais sério, acho que das doenças, né, acho que da modernidade. E não sei por quê, que eu não sou psicóloga, mas acho que tem a ver também com essas suas redes, com o que se mostra na rede social de tão perfeito. Eles não têm maturidade para entender que aquilo é só um recorte da vida de alguém, que a vida de todo mundo não é de altos e baixos. Ninguém, não existe uma pessoa que esteja, um ser humano, um terráqueo, no planeta Terra, que não esteja aqui para aprender, para passar por altos e baixos, e você só vai aprender caindo, sofrendo. Então, tire até a palavra sofrer, coloca aprendizado. Então, assim, a vida de ninguém é perfeita, de ninguém. Você pode olhar assim, a gente tem a Anitta, que para mim é um exemplo de pessoa que abre, mostra
bem, né, bem fala sobre ela mesma, ela teve problemas emocionais agora. Então todo mundo tem. Vários artistas se abrem em shows, falam que estão deprimidos, procurem ajuda, é muito comum hoje. E como a gente está falando aqui nessa pauta sobre a prevenção, eu me lembrei de um assunto importante também, porque assim, você falou da rede de apoio, né, que a mulher precisa ter essa rede de apoio. Agora, como é que os amigos, a família pode ajudar agora sem se colocar em risco? Porque acontece muito da pessoa que está para ajudar até ser morta, já vi casos. Tem razão, porque na verdade... mas isso era um lema antigo, lembra? Briga de marido de mulher, mulher ninguém mete a colher, e hoje a gente tem que meter. Só que realmente não é se metendo assim, a gente tem que estar ali por perto, igual eu falei já, formar essa rede de apoio, as amigas conversarem, estar alertando e estar de olho, ficar de olho. Porque é o seguinte, a mulher quando, isso também já foi falado em palestra, já estudei, a mulher quando ela vai e resolve fazer a denúncia, ela já sofreu várias violências, geralmente ela vai sozinha, porque as pessoas que estavam por perto, os amigos, a família já cansou, ela gosta de apanhar, deixa ela, a gente já falou, tá lá, entendeu? E geralmente a gente abandona. E muitas vezes, quando ela chega lá, quando ela está despedaçada, ela está sozinha, ela está sem essa rede de apoio. E a gente tem que estar esperto, quem está escutando a gente, saber que não abandone uma mulher. E um adoecimento, porque a pessoa que está numa fase dessa, ela está doente. E aí, às vezes, o amigo ou um familiar fica chateado porque ele não consegue ter força, ela não consegue ter força para sair. Aí fica também chateado, deixa ela sofrer, porque ela gosta de apoiar. Ela gosta, mas não sabe que ela está doente. Está doente, com depressão. Está doente mesmo. Está com depressão, ansiedade, infeliz. Agora, esses dias, doutora, eu vi... acontece muito nas redes... É uma forma de denúncia que muitas vezes a mulher liga para a polícia e fala, estou pedindo uma pizza e tal. Essas denúncias, ela realmente salva vidas? Olha, eu nunca vi, assim, nunca presenciei, mas eu acho que são vários, é válido. Eu lembro do sinal vermelho na época da pandemia, eu acho que é válido as pessoas terem essas formas de denúncia, né? Eu nunca vi, não conheci ninguém que tenha usado, mas com certeza, isso, na verdade, chega a ser assim, uma forma de campanha, igual o Agosto Lilás, que a gente traz o assunto em pauta, a gente traz essa conversa, a gente fica mais desperto, não podemos fechar os olhos para a realidade no Brasil, que é realmente dramática, sobre a violência contra a mulher. E essas formas de denúncia, né, faz com sinais com a mão, isso é ótimo. E você falou agora um ponto muito importante. Às vezes o que está faltando também é a conscientização, não só da mulher, mas como do homem. Como você falou, muitas vezes o agressor, ele não tem essa clareza que você falou. O agressor, ele não sabia que ele era agressor. Quando eu já vi um projeto que tem de recuperação de homens que são, né, agressores. Eu tinha até os meus, assim, porque a gente determina como juiz para grupos reflexivos, que é para eles aprenderem. E muitos chegavam, eu lembro na minha época, eu também já vi estudos, que eles não se identificavam assim, eles não sabiam dessa realidade, eles não sabiam que isso era machismo, não sabiam que a postura dele era machista, porque ele viu isso repetindo em casa, ele viu o pai tratando a mãe assim. Eu também tive vários casos desses, de filho que já era assim, esse padrão dentro de casa, entendeu? Então é muito naturalizado e é um despertar é muito bom grupos reflexivos, trazer essas campanhas, né? Campanhas. Para poder trazer essa clareza, tanto para a mulher quanto para o homem. Para você entender que no Brasil, a cada 10 suicídios, 7 são praticados por homens. Eu te pergunto por quê? Por quê? Porque o homem se sente muito mais pressionado na cultura patriarcal, machista, a serem os maiorais, que tem que manter a casa, perdem o emprego, não tem mais, não se sentem capazes, porque, né? A cobrança é muito grande. Assim, né? Teve muito na época da pandemia. Então, o suicídio, por que o suicídio maior é dos homens? Eu acho que é pela cobrança mesmo, deles terem desempenhos que o patriarcado, que a sociedade machista exige deles. E eles, aquela questão, não chora, homem não chora, seja homem, seja forte. Essa conversa
já vem Sim. várias vezes sendo feito, e é importante como você vai criar o filho, porque senão fica esse peso, aí ele não dá conta. Aí se mata, não tem. Você falou um ponto, as coisas estão tão harmônicas que você está falando um ponto que seria essa pergunta. Nós estamos ensinando nossos filhos a construir relacionamentos saudáveis? Eu acho que acho que é o maior dever assim dos pais é construir, ensinar os filhos para a vida, né? E como que você vai ensinar um filho para a vida, para o mundo? Eu acho que já começa pela mãe, né? A forma como O o exemplo. filho ele trata a mãe. O exemplo, isso aí que você falou, de forma como trata a mãe, o pai trata a mãe. Isso. Que são os modelos que vão sendo repetidos. Boa. Os exemplos. Educação é tudo. A internet está ensinando muita coisa ruim para os meninos. Você viu aquele caso daquele menino que fez um vídeo falando que ia pegar uma menina e a mãe foi lá, ela viralizou, falando: olha, esse aqui é meu filho, você quer viralizar? Agora eu vou falar, esse é um idiota, eu não sei o que, eu não criei filho assim. Você viu isso? Eu não cheguei não, isso é ótimo. Esse foi até para Patrícia Poeta, essa mulher viralizou muito, e ela falou, e foi muito legal o jeito que ela fez. Você quer viralizar? Então tá, você é um idiota, você é um panaca, não é assim que eu te criei, você te criou. Eu lembro. Você falando aí agora, eu lembro realmente. Porque ele tinha feito um videozinho assim, vamos acabar com a menina, vamos alguma coisa de violência. Eu não sei, era uma coisa bem pesada, mulher precisa ser maltratada, é do movimento, do Red Pill, do machosfera da internet, eles estão achando lindo isso. Você falou que olha que incentivo, iniciativa maravilhosa, né? Você chegou à pandemia, foi proibida de trabalhar, aí você falou assim, nossa, que não posso ficar aqui parada porque eu tenho uma sociedade para ajudar pelo que está acontecendo. Então, o que está faltando hoje é mais iniciativas de educação, educar as meninas a se valorizarem, a entender seu valor, educar os meninos. Você acha que... Eu acho que o Brasil está perdendo muitos valores, sabe? Começa pela música, por uns funks muito pesados. O que eles têm de ídolos assim não são exemplos. Então, acho que uma sociedade decadente. E o que a gente tem como dever em casa, como tia ou mãe, é mostrar os valores mais importantes, né? Do ser humano. Essa educação, porque assim como você falou assim, eu dei um curso, ó que maravilha, vou ensinar a Lei Maria da Penha para essas mulheres. Agora tem mais iniciativas como essa, bora ensinar, quem sabe nas escolas, porque assim, os índices são grandes. Eu sempre falo, e também vai chegar assim, na minha conclusão do trabalho sobre isso, eu acho que tem que ser ensinado desde o ensino básico. E na faculdade, por exemplo, de Direito, que também os profissionais de Direito, os atores que estão envolvidos na aplicação da Lei Maria da Penha, também tem muita gente despreparada pelo Brasil todo. Então, assim, na faculdade de Direito, para mim, tinha que ter uma cadeira só sobre a questão de gênero, sobre a Lei Maria da Penha, só para aprender aquilo. E depois, desde criança, eu acho que desde o ensino básico, ensinar as crianças o que é machismo, a história do Brasil. Então, assim, o ensino, desde o ensino básico, seria muito bom se fosse criada uma coisa. A gente já tem uma lei que diz no mês de agosto, uma semana fica dedicada a aprender sobre a Lei Maria da Penha. Isso já tem uma lei federal. Nas escolas tem que fazer. Ótimo. Eles fazem trabalho, eles fazem alguma coisa. Só uma semana. Mas eu acho que tinha que ter uma cadeira mesmo, devia ter explicando. E isso tem um tabu muito grande sobre a educação sexual, né? Que eu não sou progressista, nem sou de direita nem esquerda, mas a visão que eu tenho sobre a educação sexual é trazer exatamente esses temas, que seria o respeito, a questão... Quando a gente fala em educação sexual, parece que está falando... Quando você fala em gênero, porque é tabu, parece que é ideologia de gênero. É muito difícil um país que está dividido em duas ideologias extremistas trazer o que é o despertar para pautas importantíssimas, como trazer para a escola, ensinar essas crianças que estão aprendendo só besteira com funk, sem valores, a respeitar. A educação sexual é nesse sentido, a entender que o Brasil, até 200 anos, poucos anos atrás, é muito pouco dentro de uma história da Terra, do planeta Terra, que são bilhões de anos, que tinha ordenações filipinas que
era a regra, as normas do Brasil. E lá tinha um artigo que autorizava o homem matar a mulher se suspeitasse que ela havia o traído. Então, se isso tem só 200 anos, a gente está precisando pegar essas crianças na escola e começar a desconstruir o machismo que foi construído durante muito tempo. E como você se desconstrói? Se a gente pensar que a construção é um pilar em cima do outro, desconstruir também vai dar trabalho. E vai ser através da onde? Do ensino básico, educação sexual, sim, falar o que é gênero de menina, mulher tem que ser respeitada de homem. Só que a gente fala em gênero, é ideologia de gênero. Fala em educação sexual, é coisa de esquerda. Então, assim, é muito difícil. Tá. E olha, eu me denomino centro, se for assim, se for política, porque eu não sou direita nem esquerda. Eu detesto os extremismos do Brasil, porque misturam as ideologias todas e está atrapalhando tudo. E vira uma bagunça, né? No final. Vira uma bagunça. Agora, se hoje uma mulher estiver vivendo um relacionamento abusivo, nós estamos caminhando agora para o final, né? Então, é importante a gente falar sobre isso. Se hoje uma mulher estiver vivendo um relacionamento abusivo e estiver assistindo esse nosso podcast, né? E este episódio. E eu vou te pedir para você falar diretamente para essa câmera aqui, que você vai falar para essa mulher que hoje está sofrendo e vivendo um relacionamento abusivo. Eu vou falar o que eu falei até para mim mesma quando eu passei por um relacionamento, já falando sobre isso, sobre relacionamento abusivo. Retome o seu poder. O poder é seu. Você entregou para outra pessoa. Então, retome o seu poder e saiba que não é o fim. Esse fim tem um recomeço. E esse recomeço, quem vai fazer, quem vai construir essa história é você, está nas suas mãos. E se você não tem força para isso agora, procure a sua rede de apoio, procure uma boa advogada, procure uma psicóloga, fale com uma amiga da sua confiança e se fortaleça para sair desse inferno. Que depois desse inferno você vai ter o paraíso, você vai ter um lindo recomeço, vai ter 1000 possibilidades, vai ser uma mulher livre. Eu acho que é isso que eu posso te dizer. Porque foi o que eu fiz comigo. Tá certo. Agora eu vou te pedir para a gente ser justa. Eu sei que você é muito justa, né? Baseado nisso, de toda a conversa que nós tivemos. Eu gostaria também que você deixasse uma mensagem, olhando para essa câmera, para os homens que estão nos acompanhando hoje, inclusive aqui, né? Inclusive aqui no nosso podcast nós temos o nosso produtor geral que está ali nos acompanhando, que deseja construir um relacionamento baseado em respeito, diálogo e amor. Não tem esse conhecimento, mas ele quer. O que você diria para ele? Você acabou de falar tudo. Eu acho que num relacionamento, homem e mulher, o mais importante é o diálogo. Sim. E a sinceridade, né, ser franco, a verdade. E busque mulheres que têm valores parecidos com os seus. Isso é muito importante, não encaixa pessoas que pensam diferente, têm metas diferentes, princípios diferentes. Os princípios de valores têm que ser muito parecidos. E invista nessa mulher, se você encontrá-la. Porque eu acho que quando a gente encontra a nossa cara metade, a gente vê que a pessoa tem princípios, valores, vale a pena construir uma relação. E construir uma relação não é fácil, exige muito sacrifício, exige esforço, exige escuta. Escutar, exige o quê? Entender, amor. Né? Entender o outro, a vontade do outro, vamos lá, mas que às vezes, assim, bora conversar. É uma coisa que eu gosto muito, é fazer acordo. Bora fazer um acordo, vamos ver o que fica bom para você, o que fica bom para mim, e todo mundo fica feliz e eu acho história. Isso, conversar, dialogar é outra coisa. Amor é um verbo que ele não vive só no discurso, ele se pratica nos detalhes, no dia a dia, no olhar atento. Isso é amor. Muitas vezes você pode nem precisar falar que te amo, mas você está atento à sua mulher e ela a você já está construindo uma relação assim saudável. Tá atento, respeitar. Então, amor é um verbo que se conjuga na prática. É isso. Não no discurso. Palavra, né? Pois é, nossa, que pena, nós estamos chegando no final. Foi tão maravilhoso esse tempo que nós passamos aqui conversando, apesar de que é um assunto que não é tão gostoso assim, é um assunto que a gente nem gostaria de estar falando, que dizer assim, que existe tanto em nosso meio. Então, assim, que bom essa iniciativa do mês, né, Lilás, dessas campanhas para que a gente
Acho que conversando, cada um fazendo essa campanha, trazendo conhecimento, trazendo informação, quem sabe não consegue ajudar quem está aí de casa, quem está nos assistindo. Essa é a ideia de ter vindo aqui hoje nesse podcast, é ajudar, é trazer informação, trazer conhecimento para você, mulher, que talvez esteja hoje vivendo uma situação, né, dessa de feminicídio, de feminicídio não, de agressões. Agressão, relacionamento, né, abusivo, de relacionamento abusivo, né? E talvez você, homem, quer se conhecer melhor, quer saber qual é o melhor caminho, né? Então, eu acho que essa informação, acho que dá tempo da gente consertar, melhorar, sair, se libertar. Eu tenho uma frase, nem todo homem é agressor, óbvio que não, mas é sempre um homem. E aqui eu quero agradecer a você que está nos acompanhando, que está conosco. Se você ainda não nos segue, vai lá, curta, comenta, compartilha, ative o sininho para você estar recebendo mais informação dos nossos próximos episódios. E para a gente foi uma honra. Eu só tenho a agradecer. Eu não tenho palavras, eu não tenho. Meu esposo, que é o produtor geral, sabe como eu fiquei extasiada, feliz. Eu também fiquei muito feliz com o convite, aproveitando né, que eu estou aqui esses dias. Que bênção. Eu adoro falar. Você já falou que eu sou comunicadora, né? Eu gosto de falar. Amei. Eu só tenho a agradecer. Poxa, e tá aqui aberta as portas. Venha mais vezes, a hora que você quiser. Trazer o tema para a gente trazer mais informação para essa sociedade. Muito obrigada a todos vocês.